Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as perguntas mais frequentes que me fazem a respeito do Motorola One Action, o novo smartphone da Motorola com o intuito de ser uma câmera de ação, como a GoPro e as da Sony. Mas antes da gente começar, lembrando para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo, e se a qualquer momento você quiser comprar um celular igual a esse aqui, todos os links estão aqui na descrição, beleza? Vamos começar então pela primeira pergunta. Luan, esse processador do Motorola One Action da Samsung presta? Olha, o processador que ele tem aqui é o Samsung Exynos 9609 com 2.2 GHz. Para termos de comparação, para você que conhece bastante a linha Snapdragon, ele é comparado ao Snapdragon 660. É o mesmo que vem implementado no Xiaomi Redmi Note 7 e em vários intermediários conhecidos por aí. O desempenho dele é ok, ele tem uma economia de bateria boa, não é excepcional porque ele não tem uma bateria tão grande assim, é 3.500 mAh infelizmente, mas ele se dá bem sim com a bateria que ele tem aqui. E em questão de desempenho, você consegue rodar qualquer coisa da Play Store hoje tranquilamente nele, e os jogos você vai conseguir rodar em qualidade média a alta. Não se iluda se alguém te falar que ele vai rodar todos os jogos na qualidade máxima, porque isso daí já não é verdade. Luan, qual que é a diferença do Motorola One Action para o One Vision? Como vocês sabem, o One Vision foi o primeiro lançado pela Motorola nessa nova linha, e o One Action foi o segundo. A diferença deles dois é basicamente o sensor da câmera de ação. Se você for olhar todas as especificações, tela, armazenamento, processador, bateria, é totalmente igual, não muda nada a não ser o sensor de câmera de ação que vem implementado aqui na parte traseira dele. Então, se você não tiver interesse de comprar um smartphone para usar como câmera de ação, eu recomendo você pegar o One Vision, que sai até um pouco mais em conta e você não vai se decepcionar em praticamente nada se o One Action te interessar bastante, beleza? Luan, a Motorola acertou nas câmeras desse aparelho? Olha, nas minhas considerações, sim. É claro que nós temos uma gama intermediária aqui, mas a Motorola sim fez um bom trabalho tanto na estabilização digital que tem nele e tanto no low light. Eu achei que a câmera ela se sai bem, tá? Ela não é excepcional, porque nós temos um smartphone intermediário, mas o foco dele é vídeo em câmera de ação, e ele se sai bem nesse quesito. Nas fotos também, então acredito que a Motorola acertou bem nesse smartphone. Luan, o Motorola One Action tem NFC? Sim, ele tem NFC, como mostra aqui nessa telinha aqui para você. Deixa eu focar aqui. Ó, onde está aqui meu dedo está mostrando o NFC. Então, se você quiser fazer os pagamentos com o Google Pay, você vai conseguir nesse smartphone aqui e você tem a conectividade NFC sim no Motorola One Action. Luan, o Motorola One Action ele tem carregamento sem fio? Infelizmente a Motorola não incluiu o carregamento sem fio nele, e é um ponto negativo na minha opinião, já que a Motorola não faz smartphones top de linha, ela pelo menos deveria colocar o carregamento sem fio que agora está se popularizando, pelo menos nos seus intermediários de primeira gama. Infelizmente eles não trouxeram, e eu acho que assim, se você gosta bastante de carregamento sem fio, esse aparelho aqui pode ser bem chatinho por conta de não ter a tecnologia para carregar sem fio. Luan, o Motorola One Action tem suporte a Google Câmera sem root? Sim, ele tem o suporte, eu vou até abrir o aplicativo aqui para vocês verem, mas ele não é o suporte nível 3, tá? Deixa eu focar aqui para vocês verem, ele tem o suporte full, mas não é o level 3. Infelizmente ele não vai ter algumas funcionalidades como salvar em RAW ou algumas outras coisinhas lá que eu não lembro exatamente quais são, mas você vai conseguir sim utilizar a Google Câmera e utilizar o pós-processamento dela, que é o mais importante para você fazer as suas imagens ficarem mais bonitas. Então sim, você consegue instalar a Google Câmera, mas não é 100%. Luan, o Motorola One Action consegue rodar o PUBG em qual qualidade? Se você está a fim de comprar o aparelho para estar rodando o PUBG, eu abri ele aqui para te mostrar a qualidade que ele roda. Vou mostrar aqui na tela para vocês, ó. O padrão máximo que ele está rodando aqui, deixa eu focar para vocês aqui. Ele está rodando em HDR e qualidade alta aqui, ele está rodando no HDR em qualidade em frame rate ultra, mas ele também consegue rodar em suave e frame rate extremo, tá? São as duas variáveis que nós temos aqui. Então sim, você vai conseguir rodar o PUBG tranquilamente nas melhores configurações que ele possibilita hoje, tá? Então sim, você vai estar conseguindo rodar. O aparelho esquenta um pouco mais que o normal quando você deixa no máximo, mas sim você consegue rodar tranquilamente e com uma fluidez bem bacana com esse Exynos 9609 que foi implementado aqui no Motorola One Action. Luan,
Ele roda Fortnite? Olha, infelizmente ele não tem o suporte ao Fortnite. Eu acredito que seja por conta do processador dele, que é um Exynos 9609 e não foi implementado para você estar rodando o Fortnite. Claro que ele consegue rodar o PUBG em Full HD na qualidade HDR, e você vai falar, mas por que não roda o Fortnite? É uma frescura lá da desenvolvedora que eles não liberam para todos os smartphones, tá? São só modelos específicos com processadores específicos. É uma coisinha bem chata, então não é culpa do aparelho, provavelmente ele conseguiria rodar, mas a desenvolvedora do jogo não liberou para estar instalando nele. E a última pergunta, o preço dele vale a pena no seu lançamento? Olha, preço de lançamento em smartphone algum vale a pena aqui no Brasil, infelizmente. Se você tiver a fim de comprar um smartphone igual a esse daqui e você não quer a câmera de ação, eu recomendo você pegar o OneVision, que já foi lançado há um tempo e está com um preço bem bacana. Vou deixar os links aqui na descrição, caso você tenha interesse. E também, se você quiser comprar ele, aguarda uns meses aí que o varejo abaixa bem rapidamente o valor, coisa que eu já aconselho a qualquer um que fizer. Lançou o smartphone, não compre em lançamento, só assim para todos aprenderem que nós não somos bobos. Comprar smartphone em lançamento para daqui 3 meses já está R$700, R$500 valendo a menos, não compensa. Então compensa você aguardar uns meses aí, ver se vai lançar mais alguma coisinha legal e se não, comprar ele com um valor bem bacana, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!